A origem do ódio entre Israel e Irã não começou na política, começou na Bíblia. E o que você vai descobrir vai mudar a forma como você vê as notícias. Há algo surpreendente porque há 2.500 anos a Pérsia, que era o antigo reino que se tornou o Irã moderno, foi usada por Deus para salvar Israel. Foram eles que libertaram os judeus do cativeiro na Babilônia e também ajudaram na reconstrução do templo usando as riquezas da Pérsia. E o rei deles, Ciro, o Grande, foi chamado por Deus com um dos títulos mais sagrados das Escrituras, o Messias. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Dentro dessa genealogia, há dois nomes que geralmente passam despercebidos pela maioria. O primeiro é Elam, filho de Sem. Os descendentes dele, chamados de Elamitas, migraram e se estabeleceram nas terras férteis do sudoeste do Irã, perto do Golfo Pérsico, e chegaram ao ponto de competir com poderosos reinos como a Babilônia e a Assíria. O segundo nome é Madai, filho de Jafé, e os seus descendentes, chamados de Medos, viveram nas montanhas ao norte do Irã. Pessoas acostumadas às dificuldades, moldadas por ambiente rigoroso, tornaram-se guerreiros corajosos. E com o passar do tempo, eles formaram um reino forte o suficiente para desafiar os impérios mais poderosos de sua época. Mas desde cedo já havia tensão, pois em Gênesis capítulo 14 está registrada a primeira grande guerra da Bíblia, onde 4 reis do Oriente uniram forças. E eles foram liderados pelo rei de Elam, chamado Chedorlaomer, e eles atacaram Canaã, saquearam as cidades, escravizaram o povo e ainda capturaram Ló, que era sobrinho de Adonai. Elam foi o primeiro país nas Escrituras a atacar o povo que acreditava em Deus. Mas Abraão não ficou calado, porque mesmo tendo apenas 318 homens treinados, ele perseguiu os reis. Abraão acreditou mesmo depois de deixar sua terra, sua família e tudo o que conhecia para seguir um Deus que ele não podia ver. Mas havia um problema porque Sara não podia ter filhos. Isso está claramente dito em Gênesis 11, versículo 30. E durante a viagem, a promessa de uma grande nação foi dada a um homem cuja esposa não podia engravidar. E enquanto passam 5 anos, 10 anos, e a cada mês, parece que nenhuma resposta chega, a promessa permanece. Mas o filho ainda não vem. Ela deu sua serva egípcia, Agar, para Abraão como substituta para que tivessem um filho. Agar engravidou e passou a olhar para Sara de forma diferente. Deus prometeu que sua descendência seria muito numerosa. E do menino chamado Ismael, que significa Deus ouve, mas também havia um aviso. Foi dito que esse menino lutaria contra todos e todos lutariam contra ele. Ele viveria em tensão com seus irmãos. Abraão tinha 99 anos e Sara 90, e Deus disse que Sara teria um filho e que o nome dele seria Isaque, e a aliança passaria por ele, não por Ismael. Abraão se curvou, ele riu, mas logo depois disso ele pediu, se fosse possível, que Ismael também fosse abençoado. Isso não era uma negociação, mas sim o pedido de um pai pelo filho que ele amava. Ismael será abençoado, ele terá 12 príncipes e se tornará uma grande nação, mas a aliança será apenas para Isaque. E foi aí que começou a verdadeira separação. Sara viu Ismael rindo. Não está claro se ele estava apenas brincando ou zombando. Mas para Sara, isso já era motivo suficiente para expulsar a serva e seu filho. Abraão acordou cedo na manhã seguinte. Preparou pão e água e mandou seu primogênito embora para o deserto. Um pai que voltou sozinho para sua tenda. Agar caminhou até a água acabar. Ela colocou Ismael debaixo de uma árvore. Ela se afastou um pouco, o suficiente para não ver o que poderia acontecer, e chorou. Mas Deus ouviu o menino. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ismael sobreviveu. Ele cresceu no deserto de Parã. Tornou-se habilidoso com um arco. E seus 12 filhos se tornaram 12 príncipes à origem das tribos árabes, uma nação que começou com a expulsão. Isaac teve um filho chamado Jacó, que recebeu o nome de Israel, e seus 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel. Há uma última cena registrada na Bíblia. Em Gênesis 25, versículo 9, Isaac e Ismael estão juntos diante do túmulo de Abraão. Nenhuma palavra foi registrada,
nenhuma reconciliação, apenas silêncio. 2 nações, um pai, uma ferida. E dessa ferida, Deus usará uma nação para um grande propósito. E se o que mais ajudou Israel fosse um rei que nem adorava a Deus, e se Deus o chamasse pelo nome 150 anos antes de ele nascer, para entender isso, você precisa primeiro saber o que aconteceu com Israel. Jerusalém foi destruída. O templo foi queimado, e os judeus foram levados para a Babilônia como prisioneiros por 70 anos. Eles viveram como cativos em outro reino. Eles choraram às margens dos rios da Babilônia e esperaram. Mas antes de tudo isso acontecer, Deus já havia falado sobre a Pérsia. Existem 2 profecias que vieram antes de tudo. A primeira pode ser encontrada em Isaías 13, versículo 17. Deus disse que usaria os medos, o povo que seria metade do Império Persa, como instrumento para punir a nação que destruiria Jerusalém. Já se sabe quem vai agir mesmo antes do crime acontecer. A segunda profecia é ainda mais surpreendente. Ela pode ser encontrada em Isaías 44, versículo 28. Deus falou sobre um rei que ainda nem havia nascido, que seria usado por ele. Esse rei faria a vontade de Deus. Ele será quem dirá que Jerusalém será reconstruída e o templo será restaurado. O nome do rei foi mencionado, o nome da cidade foi mencionado, o nome do templo foi mencionado. Tudo isso foi dito 150 anos antes de Ciro o Grande nascer. E Deus não apenas anunciou a profecia, ele foi preparando a Pérsia pouco a pouco, geração após geração. Dejosses uniu os medos, que antes eram separados, e fez deles um só reino. Depois, os líderes seguintes organizaram seu exército. Fizeram alianças com outros grupos. Os medos ajudaram na queda de Nínive, a capital do Império Assírio, em 612 a.C. Enquanto tudo isso acontecia, parecia estar tudo calmo, mas na verdade Deus já estava preparando o que usaria nas montanhas do Irã. Preparado para um propósito que só se revelaria na noite da queda da Babilônia. Dentro da Babilônia, havia um jovem prisioneiro observando tudo isso. Ele era Daniel. No sonho de Nabucodonosor II, sobre a estátua, o peito e os braços feitos de prata representam a Média e a Pérsia. 2 braços, 2 grupos, mas um só reino. A outra visão em Daniel, capítulo 7. Um grande urso com um dos lados levantado e 3 costelas na boca. Cada costela representa uma conquista real. A primeira foi a Lídia, onde Ciro derrotou Creso, que era conhecido como o homem mais rico daquela época. A segunda foi a própria Babilônia. E a terceira foi o Egito, onde o filho de Ciro, Cambises II, derrotou o faraó na batalha de Pelúsio. 3 ossos, 3 reinos, 3 vezes que uma visão se realizou. Depois, em Daniel capítulo 8, há outro símbolo, um carneiro com 2 chifres, sendo que um é mais alto que o outro. Isso representa a Média e a Pérsia, mas está claro que a Pérsia é mais dominante. Chegou a noite em que a Babilônia caiu, e essa é uma das cenas mais dramáticas das Escrituras. Belsazar deu um grande banquete para 1000 nobres. Por pura arrogância, ele mandou buscar os utensílios sagrados que foram tirados do templo de Deus em Jerusalém. Eles usaram esses utensílios, beberam e louvaram os deuses falsos. De repente, uma mão apareceu e escreveu na parede do palácio: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. O rei ficou pálido. Chamaram Daniel. Ele explicou a mensagem. Os dias do reino estavam contados e logo chegariam ao fim. O reino seria dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Ciro mudou o curso do rio Eufrates e entrou em Babilônia pelo leito seco do rio. Os portões nem sequer estavam fechados. Belsazar foi morto, e Babilônia caiu exatamente como foi dito na profecia. Depois disso, Ciro fez algo que nenhum outro conquistador havia feito. Ele emitiu um decreto. Os judeus podiam voltar para casa. Ele financiou a reconstrução do templo. Ele enviou os líderes de Israel de volta a Jerusalém com apoio e riquezas vindas da Pérsia. Isso pode ser visto em Isaías 45, versículo 1, onde Deus disse: Esta é a palavra que ele dirige ao seu escolhido, a Ciro. A palavra escolhido em hebraico é Mashiach, que significa Messias. Deus usou a mesma palavra para um rei da Pérsia que nem sequer o adorava. E essa também é a palavra que foi usada depois para Jesus Cristo. Isso significa que Deus pode usar qualquer pessoa para realizar o seu plano. A Pérsia não conquistou Israel.
Eles não escravizaram Israel. Eles ajudaram Israel a se reerguer. Eles salvaram Israel da Babilônia. Mas enquanto tudo isso acontecia, outra coisa estava lentamente se formando dentro do mesmo império. Algo que estava à espera havia muito tempo. Xerxes. Primeiro governou a partir da cidade de Susa. No início de seu reinado, ele realizou uma enorme celebração que durou 180 dias para mostrar o poder de seu reino. E depois houve ainda uma celebração de 7 dias para todo o povo de Susa. No auge do banquete, ele chamou a rainha Vasti para mostrar sua beleza diante dos convidados. Ela recusou, e o rei ficou envergonhado diante do reino. Por isso, a rainha Vasti perdeu o trono. Por causa disso, seus conselheiros pensaram em uma solução e começaram uma busca em todo o reino pelas mulheres mais bonitas para serem trazidas. No palácio, onde cada uma passaria por um ano de preparação antes de ser apresentada ao rei, uma das escolhidas foi Hadassá, uma judia órfã que foi secretamente criada por seu primo Mardoqueu. E ao chegar ao palácio, ela recebeu um novo nome, Ester. Ela foi escolhida pelo rei acima de todas as outras, e ele não sabia que ela era judia. Enquanto isso, na mesma época, havia um homem que subiu à posição mais alta do reino, Amã, que era respeitado e reverenciado por todos, exceto por Mardoqueu. Essa recusa despertou uma grande raiva em Amã. E para ele não era suficiente punir apenas uma pessoa. Por isso ele planejou algo ainda pior: exterminar todo o povo judeu, homens, mulheres e crianças em todo o Império Persa. Ele convenceu o rei a assinar o decreto usando o anel real. Eles marcaram uma data e o plano de extermínio começou. Mas há um detalhe importante por causa de Ester, capítulo 3, versículo 1. E não é apenas um nome comum, porque Agag era o rei dos Amalequitas, descendentes de Esaú. Já em Êxodo, capítulo 17, Deus disse que haveria uma guerra contínua contra Amaleque. E em 1 Samuel, capítulo 15, o rei Saul foi ordenado a destruí-los junto com o seu rei, mas ele não completou essa tarefa. E quando um velho inimigo não é eliminado, ele volta em outra época com outro nome, mas ainda carregando o mesmo ódio. Esse ódio não começou na Pérsia, mas muito antes disso. Ester conhecia a lei. Se você entrar diante do rei sem ser chamado, a punição é a morte, a menos que o rei estenda seu cetro, e já faz 30 dias que ele não a chama para entrar. Ela vestiu suas roupas reais, entrou, ficou diante do rei e esperou, e o rei levantou o cetro. Mas Ester não falou imediatamente. Ela convidou o rei e Amã para um banquete. Depois, em outro banquete, ela deixou a tensão aumentar e o orgulho de Amã crescer. Até que no segundo banquete ela revelou a verdade. O nosso inimigo é este homem mau, Amã. O rei ficou furioso e Amã foi enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. E o dia marcado para a destruição se tornou um dia de vitória chamado Purim, que ainda é comemorado até hoje. Mas esse tipo de ódio não simplesmente desaparece, ele só muda de forma. Muitos anos se passaram, Roma ascendeu e a Pérsia desapareceu do centro da história. Mas isso não saiu do plano de Deus. Em Mateus capítulo 2 chegaram magos do Oriente, sacerdotes e estudiosos da Pérsia que tinham conhecimento em ciência, astronomia e nas antigas escrituras. E provavelmente eles estudaram os escritos deixados por Daniel quando ele esteve na Babilônia e na Pérsia. Em Daniel capítulo 9, versículo 25, há uma contagem exata de quando o Messias viria. Por isso, os magos não seguiram a estrela por acaso, pois já sabiam o que estavam procurando. E quando a estrela apareceu, ela apenas confirmou o que eles já sabiam. Eles atravessaram desertos distantes, trazendo 3 presentes: ouro para a realeza, incenso para a divindade e mirra para a morte que estava por vir. Enquanto isso, os estudiosos em Jerusalém conheciam a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e sabiam onde o Messias nasceria. Mas eles nem sequer foram até lá, mesmo sendo perto. Os persas atravessaram o deserto para se curvar. A Pérsia libertou Israel, ajudou a reconstruir o templo e foi a primeira a reconhecer o Filho de Deus. Então a pergunta agora é: como a Pérsia se tornou o maior inimigo de Israel? A resposta está em Daniel capítulo 10. E essa é a parte que muitas vezes é ignorada. E se a verdadeira batalha entre Israel e Irã não estiver acontecendo apenas aqui no mundo? Daniel está jejuando por 21 dias.
Ele estava em Jerusalém. Não comeu nenhuma comida saborosa, nenhuma carne, nenhum vinho. Ele orou e esperou. E no 21º dia ele viu algo à beira do rio Tigre. O que ele viu não era comum. Um homem vestido de linho. O corpo brilhava. O rosto parecia um relâmpago. Os olhos pareciam fogo. Os braços e as pernas pareciam metal brilhante. E a voz era como o som de uma multidão. Daniel caiu. Seus companheiros não viam a criatura, mas sentiram um medo intenso e fugiram. Daniel ficou sozinho no chão, sem forças. A criatura o tocou e falou. Disse que desde o primeiro dia em que Daniel buscou entendimento e se humilhou diante de Deus, sua oração foi ouvida. E a resposta foi enviada imediatamente por causa das suas palavras. Mas algo aconteceu. Alguém impediu. O príncipe do reino da Pérsia o impediu por 21 dias. Vamos parar por aqui por enquanto. Um mensageiro enviado por Deus como resposta à oração de Daniel já no primeiro dia foi impedido por 3 semanas. Não por um homem, não por um rei, mas sim por um ser espiritual chamado Príncipe da Pérsia. Não é um homem, não é um soldado. É um anjo caído que tem poder sobre aquele lugar. E sua força foi suficiente para impedir o mensageiro de Deus por 21 dias. Foi necessária a ajuda de Miguel, o arcanjo, para conseguir passar. Isso significa que as nações não têm apenas líderes humanos. De acordo com Daniel, capítulo 10, também existem poderes espirituais agindo por trás. São coisas que não podem ser vistas pelos olhos e não podem ser alcançadas por armas. Enquanto Ciro, o Grande, tomava decisões na terra para ajudar Israel, havia uma batalha acontecendo no mundo invisível para impedir isso. A luta em torno de Israel não é apenas sobre política. Vai mais fundo do que isso. É por isso que nenhum acordo dura. É por isso que cada cessar-fogo acaba levando a novos conflitos. Você não pode fazer um acordo com um ser espiritual. Durante 1000 anos após a época de Ciro, o relacionamento da Pérsia com os judeus permaneceu bom. Depois de Ciro e Ester, o relacionamento permaneceu bom por muito tempo. Houve judeus que se tornaram estudiosos, comerciantes e líderes dentro do império. O Talmud foi desenvolvido também no Irã. Sob o governo da Pérsia, a vida dos judeus prosperou ali por muitas gerações. Não é uma história de ódio do passado, é uma relação de harmonia. Mas no século VII, houve uma mudança. Os árabes conquistaram o Império Persa. A Pérsia, que por muito tempo seguiu a crença zoroastriana, tornou-se islâmica, e foi aí que a perspectiva mudou. Na nova crença, Ismael já não era mais o filho rejeitado. Agora, ele passou a ser considerado o verdadeiro herdeiro. Um país não árabe herdou a raiva vinda do mundo árabe, e junto com isso voltou a ferida que existe desde o tempo de Abraão. Mesmo assim, Israel não se tornou inimigo imediatamente. Foram necessários mais 13 séculos antes que tudo mudasse completamente. Entre as décadas de 1950 e 1970, o Irã sob o Shah era moderno, aberto e aliado de Israel. O petróleo do Irã fluía para Israel. Havia israelenses trabalhando no Irã. Seus serviços de inteligência cooperavam entre si. Havia voos diretos entre Tel Aviv e Teherã. Teherã naquela época era como Paris, moderna e aberta ao mundo, mas tudo mudou em 1979. Ele foi deposto e o Ayatollah Khomeini voltou após 14 anos de exílio. Em apenas alguns meses, tudo mudou. A embaixada de Israel foi ocupada e entregue à Organização para a Libertação da Palestina. A estrela de Davi foi removida, e Khomeini declarou que destruir Israel não era apenas uma decisão do governo, mas uma obrigação religiosa. Um dever de todo muçulmano no mundo. As mesmas ruas que antes eram percorridas pelos diplomatas de Israel foram substituídas por manifestações gritando ódio contra Israel. O mesmo sistema de inteligência que antes cooperava com o Mossad também foi usado para construir o Hezbollah, financiar o Hamas e armar a Jihad Islâmica. O país que antes foi usado para salvar Israel tornou-se o país que ameaça, pedindo que seja apagado do mapa. E isso não aconteceu durante muito tempo. Em praticamente um ano tudo mudou. Então a pergunta agora é: isso foi apenas política? Apenas uma revolução? Ou existe uma razão mais profunda? É possível que algo invisível esteja agindo, como o retorno do chamado príncipe da Pérsia.
A Bíblia não fala apenas sobre o que a Pérsia foi no passado. Ela também diz o que ela fará no futuro, e de acordo com o que está escrito, isso ainda não aconteceu até hoje. Já se passaram mais de 2.600 anos desde que Ezequiel escreveu sobre uma guerra que ainda não aconteceu, e na lista a Pérsia é mencionada primeiro. Em Ezequiel 38, Deus disse para se voltar contra Gog da terra de Magog e dar um aviso contra ele. Um grande grupo de nações vai se reunir nos últimos tempos contra Israel. Eles virão como uma tempestade, cobrirão a terra como uma nuvem. Os aliados são mencionados claramente. Primeiro a Pérsia, que hoje é o Irã. Depois vem Cuxi, que se refere ao Sudão e à Etiópia. Depois vem Puti, que está relacionado à Líbia e ao norte da África. Também estão incluídos Gomer e Bet Togarma, que são associados à Turquia e à região do Cáucaso. E liderando todos eles está Gog de Magog, que muitos estudiosos frequentemente associam a um poderoso grupo vindo do norte. Rússia, Irã, Turquia, Sudão e Líbia. Quando você lê a lista em Ezequiel e compara com as notícias de hoje, percebe que isso não é mera coincidência. A aliança militar entre Irã e Rússia é real e está se aprofundando cada vez mais. O Irã fornece drones para a Rússia. Eles compartilham informações. Eles realizam operações conjuntas. A rede do Irã se espalhou por vários lugares. Há o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza e os Houthis no Iêmen. A Turquia está gradualmente se afastando da influência do Ocidente. O Sudão e a Líbia estão abertos à influência de Moscou e Teherã. E agora, enquanto está na Líbia, a República Islâmica enfrenta uma crise após 28 de fevereiro, a questão já não é mais se a aliança será formada. A questão é o que vem a seguir. O grupo descrito por Ezequiel há 2.600 anos parece estar se formando agora, país por país, aliança por aliança, exatamente como está escrito. Mas a profecia não termina aí, não termina com o ataque, termina com a resposta de Deus. Eles não terão sucesso. Deus vai intervir diretamente. O terremoto, o fogo e o caos extremo chegarão ao ponto em que os exércitos lutarão uns contra os outros. E em Ezequiel 38:23 está claramente declarado: Deus se dará a conhecer diante de muitas nações, e é aí que eles saberão quem ele é. A Pérsia que ajudou Israel na época de Ciro, o Grande, e a Pérsia que protegeu Israel na época de Ester, é a mesma Pérsia que atacará Israel na época de Gog. Parece que a história está completa. Em Jeremias 49, quase todas as nações têm profecias de destruição, mas há uma que é diferente. Em Jeremias 49, 34 a 39, há uma profecia contra Elão, que é o antigo nome de uma parte do Irã. E essa é diferente de todas as outras. A mensagem tem duas partes. A primeira é o juízo. A segunda parte é algo inesperado. Na primeira parte, Deus disse que quebraria o arco de Elão, o símbolo da sua força. Naquela época, os elamitas eram conhecidos como excelentes arqueiros. O arco não era apenas uma arma, era a identidade deles e a fonte de sua força. Hoje, o equivalente disso seria o programa de mísseis do Irã, seus mísseis balísticos, drones e ambições nucleares. Isso é o que sustenta a força deles. E Deus disse que ele vai quebrar isso. Ele trará destruição. Ele mostrará sua ira. Mas há algo mais profundo. Ele não disse apenas que destruiria Elam. Ele disse que colocaria o seu trono lá. Isso significa que não é apenas um simples julgamento. Algo maior vai acontecer. E depois disso vem a segunda parte, a mais surpreendente. No último dia, Deus restaurará a condição de Elam. Uma promessa diferente de todas as outras naquele capítulo. Amon, Edom, Damasco, Quedar e Hazor têm uma mensagem. Julgamento acabou, sem volta. Mas há um que é diferente. Só Elam tem duas partes na profecia. Tem julgamento e tem restauração. Isso não é um acidente nem só uma forma de escrever, mas está claramente dizendo que a história do Irã não vai terminar na destruição. E se você pensa que esse retorno é só para um futuro distante, talvez você mude de ideia quando vir o que está acontecendo agora dentro do Irã, porque em um porão em Teherã, há pessoas sussurrando o nome de Jesus Cristo, mesmo sabendo que isso é perigoso e que podem ser presos ou mortos, porque a lei da República Islâmica é clara contra quem abandona o Islã. Mesmo assim, continuam se reunindo toda semana, e cada vez mais pessoas se juntam. Eles trocam entre si trechos manuscritos das Escrituras, eles oram em voz baixa. E quando alguém novo chega,
quase sempre dizem a mesma coisa. Eu o vi em um sonho e ele me disse para procurar vocês. Atualmente, o Irã tem um dos movimentos cristãos subterrâneos que mais crescem no mundo. Estima-se que haja desde centenas de milhares até mais de 1 milhão de pessoas. Eles creem às escondidas, mesmo sob constante pressão do governo. Alguns pastores foram presos e outros até mortos. Mas, em vez de enfraquecer, o movimento só fica mais forte, porque a cada repressão mais pessoas passam a acreditar. E cada prisão resulta em mais testemunhas. De acordo com o livro de Zacarias, chegará o tempo em que as nações que antes eram contra Israel irão a Jerusalém para adorar e participar da celebração. Onde as nações que antes enviavam mísseis agora trarão ofertas, e as nações que antes apoiavam conflitos se juntarão à adoração, e possivelmente o Irã estará entre elas, porque a terra que antes foi o berço do chamado príncipe da Pérsia pode se tornar o lugar de uma nova geração que se ajoelhará diante do Rei dos Reis. Isso não é apenas uma simples esperança, mas é o que as Escrituras dizem, e não se trata apenas do futuro, porque isso já está acontecendo agora, enquanto Deus estabelece seu trono em Elão. E há iranianos que encontraram isso em orações silenciosas, em trechos manuscritos das Escrituras e em sonhos que ultrapassam qualquer fronteira e lei. Por isso, o que Deus disse através de Jeremias está acontecendo aos poucos. E no país temido pelo mundo, Deus está fazendo algo que nenhum governo pode impedir, porque o retorno de Elão não é algo que ainda está por vir, mas já começou.